O reavivamento de que precisamos. Capítulo 2. Responsabilidade pelo reavivamento. Tanto quanto posso lembrar-me, o meu coração, durante minha vida, sempre sentiu ardor todas as vezes que ouvi ou li sobre os feitos realizados pelo poderoso trabalho de Deus nos grandes reavivamentos ocorridos no passado. Constituíram uma inspiração indivisível para a minha existência os missionários heróicos que levaram a mensagem da cruz às terras estranhas e os homens de Deus que ao nosso redor constituíram centros dessas visitações da graça divina. David Brainerd, Adoniram Judson, Charles G. Finney, Robert Murray, McCrane e outros têm sido meus companheiros espirituais constantes e amigos do meu íntimo. Eu os tenho estudado, observado, ouvido e tenho vivido tanto com eles a ponto de quase sentir o espírito do ambiente que os cercava. Suas dificuldades e provações, suas orações e lágrimas, suas lágrimas e tristezas, seus triunfos gloriosos e suas realizações vitoriosas vibraram em minha própria alma, fazendo-me prostrar sobre o meu rosto e exclamar como o profeta do passado, Isaías capítulo 64, versículo 1, ó, se fendesses os céus e descesses. O grande despertamento do século XVIII com John Wesley, a tremenda manifestação irlandesa de 1859, a visitação americana tão gloriosa do século XVIII sobre Charles G. Finney, e em nossos dias o poderoso reavivamento Welsh de 1904 e 1905. Manifestações como essas têm sido, por assim dizer, minha comida e bebida durante muitos anos. Ouvi novamente os soluços e gemidos dos convictos de seus pecados, o choro amargo do penitente e a expressão indescritível de alegria que raiava no rosto dos que eram libertos de suas culpas. Por isso, no meu íntimo tenho suspirado sempre com o desejo de presenciar uma manifestação da presença e do poder de Deus. Desde a minha meninice sempre foi um prazer para mim ler a respeito de Deus dessa natureza. Entretanto, ultimamente deixei todas as outras leituras de lado para ler tudo que minhas mãos alcançasse a propósito do trabalho de reavivamento. Estudando a vida daqueles a quem Deus apontou através dos séculos, especialmente a obra dos puritanos, dos metodistas primitivos, dos outros que vieram posteriormente, foi-me possível perceber como esses homens eram admiravelmente possuídos por Deus, como eles trabalham, esperavam e conseguiam o que buscavam. Com isso, foi muito compelido a admitir que atualmente eu não encontraria nada semelhante no meu próprio ministério ou no ministério de outros. A igreja no geral não cogita de tais resultados. Os pregadores pregam e nem sequer sonham que enquanto pregam está acontecendo alguma coisa admirável. Ó, como nos distanciamos da finalidade da pregação, como nos tornamos destituídos do poder. Lê-se num relatório que, durante um ano inteiro, 7.000 igrejas não ganhavam uma alma sequer para Jesus Cristo. Isso quer dizer que durante um ano inteiro, 7.000 ministros pregaram sem alcançar uma só alma perdida. Supondo-se que pregaram pelo menos em 40 domingos, o que é média baixa, sem contar outras reuniões. Isso significa que os 7.000 ministros pregaram pelo menos 560.000 sermões num só ano. Considerai o trabalho, o esforço e o dinheiro gasto em salários e etc. para tornar possível essa pregação. Não obstante os 560.000 sermões pregados em 7.000 igrejas e dezenas de milhares de ouvintes durante um período de 12 meses, nenhuma alma sequer para Cristo, é doloroso. Agora, meus irmãos, é preciso dizer que está havendo qualquer coisa muito errada em algum lugar. Há algo de anormal ou com esses 7.000 ministros, ou com os seus 560.000 sermões, ou com ambas as coisas. Ao ler todas as 12 regras da Igreja Metodista primitiva, fiquei impressionado com o fato de que eles almejavam e tinham em vista a salvação de almas como uma tarefa suprema.
Permite que vos mencione uma dessas regras. Não tendes nada mais a fazer senão salvar almas. Por isso gastei e gastai-vos nesse trabalho. Não é vosso dever pregar tantas vezes, mas salvardes tantas almas quanto for possível. Trazerdes tantos pecadores ao arrependimento quantos puderes e edificá-los com todas as vossas forças na vida de santidade, sem a qual não poderão ver o Senhor. Das 12 regras, John Wesley. A vida de G. Brouwer é uma demonstração prática da aplicação desta regra. Ele não era, no sentido comum da expressão, um grande pregador, mas se o homem que consegue maior número de curas é o médico melhor, pregador é aquele que serve de instrumento para trazer o maior número de almas para Deus. E sobre este ponto de vista, Brouwer está destinado a figurar entre os maiores e melhores ministros cristãos. Memória de G. Brouwer. John era tão usado por Deus que podia dizer: diariamente eu presencio a conversão de pecadores e raramente saio a serviço sem que Deus me dê alguns frutos. Disseram-me que John Smith, um dos homens mais admirável ungidos e pai espiritual de milhares de criaturas, deixara de avaliar toda a pregação e todo o trabalho do ministério a não ser pelos efeitos produzidos na salvação. Pela graça de Deus eu estou resolvido a buscar alma, exclamou ele em certas ocasiões. O ministro do Evangelho é enviado para tirar os homens das trevas e levá-los à luz, para arrancá-los do poder de Satanás para o poder de Deus. Para essa espécie de pregação que produz apenas prazer intelectual, ele consagrava um sagrado desprezo. Nada é mais característico desse homem do que a sua observação a um amigo, a respeito de sermões em que a força do intelecto e da imaginação é o que predomina. Esses sermões não produzem nada, Senhor. Vida de John Smith. Não posso dizer que é o que empregam o seu tempo aqueles que se arrastam e não produzem frutos. Se isso acontecesse em minha vida, estaria pronto a concluir que eu estava deslocado. T. Taylor. Se os vossos corações não estivessem voltados para os vossos labores, não quiseres profundamente ver a conversão e a edificação dos vossos ouvintes, e não estudardes e não pregardes com esperança, correis o risco de não verdes muitos frutos do vosso trabalho. Será um mau sinal de um coração falso e vaidoso que se contenta em prosseguir sem ver os frutos do seu esforço. Richard Baxter. Fiz uma comparação entre os resultados do meu ministério com as promessas de Deus. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29, eu li: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Em Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto mais eu considerei o assunto, mais me convenci de que o meu ministério, a palavra de Deus, não foi fogo, martelo ou espada, pois não queimou, não despedaçou, nem penetrou, não houve execução. Hebreus capítulo 4, versículo 12, declara que a palavra de Deus é vida e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nunca havia assim, John Wesley viu. John Smith foi um observador constante desses fatos. David testemunhou sua acuidade, e eu não. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que apraz e prosperará naquilo que a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. Eu sabia que esta promessa admirável não se havia cumprido em minha pregação. Não estava de posse da evidência de Paulo, de Brouwer e nem de Finney, segundo a qual ela não voltaria vazia, e eu tinha direito de ter evidência. Seria, pois, de admirar que eu começasse a desafiar minha própria pregação? E não só a minha pregação, mas a minha vida de oração também. Essa também tinha que ser posta à prova pelos resultados. Fui assim forçado a admitir que a confiança, a asserção de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, não se estava realizando em minha experiência. As coisas grandes e firmes eram observadas quase diariamente por Evans Robert, Jonathan Gofford e outros, porém não por mim.
Daí as expressões de João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quando perdides em meu nome, eu o farei. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não serem reais no meu caso. Para mim essas palavras não tinham vitalidade, pois eu já havia pedido muitas coisas sem as receber, e este fato estava em contradição com a promessa. Assim cheguei à conclusão de que havia qualquer coisa radicalmente errada na minha vida de oração. Lendo a autobiografia de Charlie Finner, vi que ele também havia experimentado o mesmo fracasso. Fiquei particularmente impressionado. Ele relata com o fato das orações que eu tinha feito e ouvido semana após semana não terem sido respondidas, como acontecia comigo. Na verdade, compreendi pelos pedidos expressos e por outras observações que aqueles que oravam não tinham obtido resposta. Exortavam-se mutuamente a se despertarem e a se empenharem em orar fervorosamente em favor de um reavivamento religioso, afirmando que se fizessem o que deviam, se orassem pelo derramamento do Espírito e o fizessem com um intenso desejo do coração, o Espírito de Deus seria derramado, teria um reavivamento da religião e os impenitentes se converteriam. No entanto, em suas orações e reuniões confessaram continuamente que não estavam fazendo progresso no sentido de conseguirem o reavivamento desejado. Essa situação pouco consiste de orarem tanto e não serem entendidos. Constituía uma pedra de tropeço para mim. Não sabia o que fazer. Em minha mente permanecia a questão de saber se estas pessoas não eram verdadeiramente cristãs, se era por isso que seus pedidos não prevaleciam diante de Deus, ou era eu que não estava compreendendo as promessas e ensinos da Bíblia sobre o assunto, ou então se eu devia concluir que a Bíblia não dizia a verdade. Para mim o caso tinha qualquer coisa inexplicável. Durante algum tempo quase que fui arrastado para o ceticismo. Queria parecer-me que os ensinamentos da Bíblia não estavam absolutamente de acordo com os fatos que eu tinha diante dos olhos. Em certa ocasião, estando presente num culto de oração, perguntaram-me se eu não desejava que orassem por mim. Disse-lhes que não, porque eu não via Deus responder suas orações. Foram essas as minhas palavras. Suponho que eu preciso que orem por mim, porque tenho consciência de que sou pecador. Porém não sei se vai adiantar, portanto estáis pedindo continuamente e não recebeis o que pedis? Tendes orar em favor de um reavivamento religioso desde que vim para Adams e ainda não tivestes. Quando John Wesley terminou de proferir sua mensagem, chorou diante de Deus pedindo que confirmasse sua palavra, que a selasse e que desse testemunho dela. Deus o atendeu. Os pecadores foram tocados imediatamente. Começaram a chorar pedindo misericórdia, sentindo tremenda convicção de pecado. Logo depois, dentro de um instante, sentiram-se libertos e tomados de uma alegria inexplicável na certeza da salvação recebida naquele momento. Em seu admirável diário, ele registra o que os seus olhos viram e o que os seus ouvidos ouviram, com as seguintes palavras: nós percebemos que muitos ficaram ofendidos com as exclamações daqueles que foram tocados pelo poder de Deus. Entre eles havia um médico que temia que houvesse fraude ou mistificação naquela ocorrência. Houve um daqueles a quem tinha conhecido há muitos anos. Foi a primeira pessoa a gritar muito alto e derramar lágrimas. Mal ele podia acreditar no que os seus olhos estavam vendo e os seus ouvidos ouvindo. Dirigiu-se para perto dele e de pé se pôs a observar cuidadosamente os sintomas, não tardando em verificar grandes gotas de suor correndo pela sua face e em ver que os seus membros tremiam. Foi então que ficou sem saber o que pensar. Convenceu-se definitivamente de que não havia fraude nem qualquer anormalidade, e quando o corpo e a alma daquela mulher repentinamente experimentaram a cura, esse médico reconheceu que tudo fora operado pelo dedo de Deus. A experiência da igreja primitiva também foi assim. E ouvindo ele isto, empurgaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Atos, capítulo 2, versículo 37.
Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizesse sinais e prodígios. Atos capítulo 14, versículo 3. Oravam para que sinais e prodígios pudessem ser operados. Atos capítulo 4, versículo 30. Paulo declarava que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Entretanto, tudo isso era sobremaneira estranho ao meu ministério. No reavivamento da Irlanda em 1859, sinais e prodígios foram vistos de todos os lados. Entre os metodistas primitivos eram ocorrências diárias. Para mim, contudo, o Evangelho não era o poder de Deus para a salvação. Deus não confirmava a sua palavra, não imprimia o seu selo, nem dava testemunho da sua palavra quando eu pregava. Eu sabia que tinha o direito de esperar, pois o Senhor Jesus prometera essas coisas. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus declarou, e as farás maiores do que estas. João capítulo 14, versículo 12. Foi então que, certo dia, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, descobri que os servos de Deus na igreja primitiva tinham sempre resultado onde quer que fossem. Verifiquei quando li que eles almejavam, trabalhavam, esperavam e nunca deixavam de conseguir esses frutos. No dia de Pentecostes, Pedro pregou e 3.000 pessoas atenderam o seu primeiro apelo. Foi um resultado nítido. Com Paulo deu-se a mesma coisa. Seguindo de lugar a lugar, vemos que por onde ele passa surgem igrejas. Reparemos como os resultados do esforço se repetem por todo o livro de Atos. Agregaram-se quase 3.000 almas, Atos capítulos 2 e o versículo 14. Muitos daqueles que ouviram a palavra creram e se voltaram ao Senhor, Atos capítulo 11, versículo 24. E uma grande multidão creu, Atos capítulo 11, versículo 1. E alguns deles creram, e também uma multidão de religiosos, e não poucas mulheres principais. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 4. Muitos creram, capítulo 17, versículo 34. Alguns creram, capítulo 27, versículo 24. E por isso, Paulo pôde declarar as quais coisas Deus operou pelo seu ministério. Capítulo 21 de Atos, versículo 19. Ó, como estamos longe desse objetivo, como é triste o meu fracasso. Falei exatamente naquilo que Deus me chamou para fazer em favor do ministério. Quão raras foram as vezes em que, depois de pregar ou de escrever, foi-me possível afirmar que grande número creu e se voltou para o Senhor, ou pelo menos que alguns creram. Também não foi possível dizer, como Paulo, que coisas extraordinárias Deus operou pelo seu ministério. Deus afirma clara e enfaticamente que é de sua vontade que todo o servo seu produza fruto. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei, ele afirma, para que vades e dei frutos. No João, capítulos 15, versículo 16. Por um tempo demasiadamente longo, contentei-me em semear e evangelizar, dando a desculpa que deixava os resultados com Deus. Certo que já tinha cumprido meu dever. Quando as pessoas se convertem e se sentem grandemente abençoadas, elas dizem o que experimentaram. E se não dizem, temos razões para duvidar do resultado. George Whitefield algumas vezes recebeu centenas de cartas narrando conversões e bênçãos recebidas depois dele ter pregado. Ide para a Assembleia Pública com o propósito de atingir e persuadir algumas almas ao arrependimento e à salvação. Ide com o fim de abrir os olhos que não veem, de descobrir os ouvidos que não ouvem, de fazer os mancos andarem, de tornar sábios os que são insensatos, de levantar os que estão mortos em seus delitos e pecados, para a vida divina e celestial, e trazer os culpados e rebeldes ao amor e à obediência ao seu autor, mediante Jesus Cristo, o grande reconciliador, para que sejam perdoados e salvos.
Ide para que todos sintam o sabor do Evangelho, sintam a influência de Cristo e para que as almas sejam atraídas pela sua graça e pela sua glória. Dr. Watts. Há homens que sentem possuir um dom especial para a edificação dos crentes e por isso se entregam ao fortalecimento da fé cristã. Foi com isso que me desviei da verdadeira rota. Sentia que tinha vocação espiritual para ensinar e falar aos jovens cristãos sobre a vida mais profunda e com esse desejo preparei algumas palestras, tendo o intuito de consagrar meu tempo a esse serviço, até que um dia Deus misericordiosamente abriu meus olhos e me mostrou o quanto estava longe do caminho. Não há nada que aprofunde tanto a experiência cristã, edifique tantos crentes e os fortaleça tanto na fé, tão rápido e completamente como ver almas se salvando. Reuniões com o senso profundo do Espírito Santo, em que o poder de Deus esteja operando intensamente na convicção e salvação de pecadores, farão mais para os cristãos do que anos de ensino sem esse auxílio. Foi essa experiência de David Brainerd, escrevendo acerca dos hindus, entre os quais trabalhava, diz: muitas dessas pessoas adquiriram mais conhecimento doutrinário sobre as verdades divinas desde que os visitei pela primeira vez, no último mês de junho, do que poderia ser instalado em suas mentes pelos processos de instrução mais eficaz durante anos de esforço, sem influência divina. G. Brawell relata o seguinte incidente. Vários pregadores de certo local tinham afirmado que sua vocação não era despertar e levantar pecadores cuidadosamente impenitentes, mas fortalecer os crentes em sua fé. Brawell procurou demonstrar que essa maneira de ver frequentemente era usada como uma desculpa para explicar a ausência da vida e do poder de Deus. Se bem que alguns pregadores tenham o dom especial para confortar e edificar os crentes, contudo, os verdadeiros servos de Cristo, aqueles a quem ele mandou para a vinha, podiam fazer todo o tipo de trabalho. Poderia arar, cavar, plantar, semear, aguar e etc. E ele insistia com ênfase a fim de que os pregadores não se satisfizessem sem ver os frutos do seu trabalho, no departamento e na conversão de pecadores. O fortalecimento dos crentes na fé, por mais santa que fosse, era o objetivo principal do ministério de Smith. Entretanto, ele nunca encarou esta espécie de trabalho como eficiente se seus resultados não se manifestassem na conversão de pecadores. Vida de John Smith. Todo aquele zelo arduoso e esforço de acordo com as Escrituras que anseia pela conversão de pecadores, também edifica os crentes como perfeição. A vida de John Smith. O trabalho entre os crentes em si mesmo não basta. Não importa o grau de espiritualidade pretendido por uma igreja. Se as almas não se salvam em seu seio, é porque há alguma coisa radicalmente errada. Pretendidade e espiritualidade não passa de uma experiência falsa, de uma visão do diabo. Os que se contentam em se reunir simplesmente para passarem uma hora agradável ao longe de Deus, a verdadeira espiritualidade sempre traz resultados. Com ela coexistem o anseio e o amor pelas almas. Já estivemos em lugares que jactavam ser profundamente espirituais e muitas vezes descobriam que tudo o que ali se passava dizia respeito só à cabeça, nada havendo que alcançasse o coração. Não raro esses lugares coincidiam com a presença de pecadores que não eram confessos. Tinham uma espécie de piedade, mas negavam o seu poder. Como tudo isso é patético, desafiemos, portanto, nossa espiritualidade e indaguemos sobre o que é que ela está produzindo. Jamais se produzirá um reavivamento entre ímpios que satisfaça a Deus, se não houver operação do poder que produz conversões.